para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Vai para uma terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Neste tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel ao oriente, e Ai ao oriente, Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Ali edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Amém? Pode se sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus, mais uma vez nós nos reunimos na presença maravilhosa do Senhor. Ó Deus, fale conosco, nos abençoe através da tua palavra, porque só o Senhor, ó Deus, só o Senhor tem palavras de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você diz amém. Amém. Irmãos, nós temos aqui um texto que vem falar acerca do nosso pai na fé, Abraão. A Bíblia diz que Deus, ele visita a terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia antiga, e Deus então vê que ali havia um povo, aonde Deus, daquele povo, Deus suscitaria uma grande nação. Mas para entrarmos nesse texto, nós temos que voltar lá atrás. A Bíblia diz que quando Deus cria os primeiros seres humanos, logo após a queda, você conhece a história, vem o dilúvio, Deus destrói a terra, e novamente a terra começa a se povoar. E a Bíblia então diz que o povo, mesmo com o dilúvio, mesmo depois de Deus ter falado com Noé que ele ia exterminar a terra, porque a Bíblia diz que o que subia até as narinas de Deus não era o cheiro do incenso da adoração, não, era o cheiro do pecado da humanidade. E Deus fala então para Noé: eu vou destruir a terra, porque o coração do homem é mau. E a Bíblia diz que Deus fala claramente: eu me arrependi de ter feito o homem. A Bíblia diz então que Deus cumpre aquilo que ele ia falar, que ele tinha dito a Noé. Você conhece a história, veio o dilúvio, terra exterminada, tudo aquilo que estava, exceto aqueles que entenderam o propósito de Deus. Então o segredo está aqui, em entender o propósito de Deus, em entender o chamado de Deus. Ou seja, Deus tem para mim, na minha e na sua vida, um chamado. Deus tem para mim e para a sua vida um chamado. Agora nós temos que nos enquadrar para viver esse chamado. E só vive esse chamado quem entende que é escolhido.
Vou repetir de novo: só vive esse chamado quem entende que é escolhido. A Bíblia diz que muitos são, mas poucos são. Então é só quem entende que é escolhido que aceita viver esse chamado. A Bíblia diz então que logo após a terra ser exterminada, sobrar ali Noé e sua família, a terra novamente começa a se povoar, mas o povo continua da mesma maneira. Deus queria que todo aquele povo adorasse a Ele, que todo aquele povo entendesse que tem um chamado dele. Então Deus olha e diz: entende, já que não dá para governar todo este povo, eu vou separar um povo que se chama pelo meu nome. Aleluia. A Bíblia diz então que Deus vai até Ur dos Caldeus e encontra Abraão, não Abraão até então, mas Abraão. E Deus então observa que ali na Mesopotâmia antiga, em Ur dos Caldeus, todos ali adoravam um pseudo-deus, todos ali buscavam um pseudo-deus, todos ali tinham uma estátua dentro da sua casa que se denominava o seu Deus, e todos ali então clamavam estes pseudo-deuses. E eu imagino que todos entendiam: nós temos um Deus, este aqui é o meu Deus, é de madeira, mas é o meu Deus. E logo lá no livro de Salmos já vem dizendo que os deuses das nações têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm pés e não caminham. Mas graças a Deus que nós servimos a um Deus vivo, que tem olhos, tem pé e caminha no nosso meio, está aqui nessa noite para liberar uma bênção sobre a minha e sobre a sua vida. A Bíblia diz então que Abraão, Deus grandão, aleluia. eles viam que todos tinham, mas Abraão não tinha. Abraão não tinha quem ele se curvasse, quem ele podia ver e falar: esse é meu Deus. Aí a Bíblia diz então que Deus observa e vê que todos ali tinham o seu pseudo-deus. Mas Deus olha para Abraão e vê que Abraão não cultuava esses deuses. Aí a Bíblia diz então que Deus entra na história e chama Abraão. Deus chama Abraão pelo seu nome. Deus chama Abraão pelo seu nome. Deus chama Abraão pelo seu nome. Tem um louvor que nós cantamos, diz assim: me chamaste pelo nome, me provaste amor eterno. Então Deus te conhece pelo seu nome. Ainda que coloquem outro nome em você, mas Deus te conhece pelo seu nome. Ainda que te taxam com outro nome, Deus te conhece pelo seu nome. E nessa noite Ele está te chamando, Ele está te chamando para viver um grande propósito nessa terra. Deus está procurando homens e mulheres que digam sim a esse chamado, que se enquadrem, que aceitem viver esse chamado. E Abraão viveu esse chamado. Aleluia. E dentro desse texto que nós lemos, nós vamos aprender algumas formas de como viver o chamado de Deus. Aleluia. A primeira forma de viver o chamado de Deus, a Bíblia diz que Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do seu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não é uma terra que você escolher, não é uma terra que você, designar, não. É uma terra que eu te mostrar. Então o primeiro passo para viver o chamado de Deus é esse. Deus está falando com Abraão: pare de depender do homem e passe a depender de mim.
Glória a Deus. O grande problema das pessoas é essa: ela quer ver os milagres, ela quer ver o mover de Deus, ela quer ver o chamado de Deus se cumprir na sua vida, mas está sempre dependendo do homem. Abraão tinha mulher, Abraão tinha servos, Abraão tinha escravos, Abraão tinha animais, Abraão tinha tudo, mas ainda estava morando na casa do papai. Aí Deus falou para ele: vai para uma terra que eu te mostrar. Porque se Deus fala: Abraão, escolhe um lugar para onde você quer ir, que eu vou te usar. Abraão fala: eu vou para uma fazenda vizinha aqui, porque se a coisa apertar, eu volto para a casa do papai. Se a situação apertar, eu tenho um porto seguro, eu tenho uma muleta, meu irmão. Entenda uma coisa: Deus não te chamou para andar de muleta espiritual. Deus te chamou para viver na dependência dele. Dependência dele. Aleluia. Então Deus falou: Abraão, saia da dependência terrena e passa a depender da dependência celestial. Glória a Deus. E Abraão entendeu isso. Abraão entendeu o que é viver na dependência de Deus. Porque quando a promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão, um dia Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero que você me dê o seu melhor. Eu quero te fazer um pedido, Abraão. Imagino eu, não diz a Bíblia, mas ela me leva a conjecturar que Abraão deve ter pensado: bom, como eu tenho bens, como eu tenho gados, como eu tenho uma fazenda abastada, como eu sou um homem próspero, que Deus tem me prosperado, com certeza, porque naquela época o sacrifício, se oferecia sacrifício de animais a Deus. Imagino eu que Abraão pensou: Deus vai me pedir o melhor do filho que eu tenho aqui, Deus vai me pedir o melhor boi, Deus vai me pedir a melhor colheita. Mas a Bíblia diz que Deus vira para Abraão e diz: Abraão, eu quero Isaac. Eu quero Isaac. Eu quero o seu filho, Abraão. O seu único filho, Abraão. Aquele Abraão que eu fiz a promessa que se cumpriria através da vida dele. Eu quero o seu filho Isaac. A Bíblia diz que Abraão não questionou a Deus. Que isso, Deus? Esperei tanto tempo, a promessa se cumpriu e agora só me vê. Ele não questionou. O problema é esse: nós queremos questionar os propósitos de Deus na nossa vida. Deus quer fazer algo, Deus quer operar algo, e Deus nos pede algo, nós estamos sempre querendo colocar uma barreira. Não, Abraão entendeu: a minha dependência está no Senhor. Aí a Bíblia diz que quando Abraão então levanta de madrugada, pega o seu filho, pega 2 servos e vai até o monte Moriá. A Bíblia diz que quando eles estavam chegando lá, no local do sacrifício, a Bíblia diz que Abraão, olha o que é depender de Deus. Deus falou: eu quero que você me sacrifique Isaac. Eu quero Isaac. Abraão fala com os moços: olha, fiquem aqui, porque eu e o menino vamos adorar ao Senhor e voltaremos. Plural. Ele não disse vamos adorar e eu voltarei, ele não disse nós voltaremos. Abraão subiu com a certeza: o mesmo Deus que fez a minha mulher, que era estéril, gerando filho, eu creio que é o mesmo Deus que quando eu sacrificar Isaac, ele vai fazer Isaac ressuscitar, mas a promessa não vai morrer. O propósito de Deus vai se cumprir na minha vida. Glória a Deus. A Bíblia diz então que ele sobe, quando chega lá no local, que ele prepara o altar. A Bíblia diz que o menino olha para ele e diz: pai, aqui está a lenha, o altar está preparado, aqui está o cutelo,
Mas pai, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro, pai? Abraão olha para mim e disse: olha, fica tranquilo, Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia. Deus proverá para si o cordeiro. A Bíblia diz que quando Abraão foi sacrificar Isaac, o céu bradou e disse, Deus falou: Abraão, não faças mal ao menino, porque agora eu sei que você teme a Deus. Ou seja, Deus estava falando para Abraão: Abraão, não faças mal ao menino, porque agora eu sei que você depende de mim, que você confia em mim, que você aprendeu a confiar em mim, Abraão. A Bíblia diz claramente, quando Deus falou, Abraão olhou para o outro lado, lá estava o cordeiro. Lá estava a provisão de Deus. Lá estava a provisão de Deus. Muitas das vezes é isso, meu irmão. As coisas começam a sair fora do lugar. Aí você fica questionando: Deus, mas eu sou fiel à tua casa. Deus, mas eu sou fiel. Eu sou um mantenedor da sua obra. Por que está acontecendo isso? Apenas creia, porque Deus não mudou. Ele ainda continua sendo Deus que guarda e que provê na vida daquele que crê. Glória a Deus. Aleluia. O nosso maior exemplo da dependência de Deus é o nosso Mestre Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus estava com a multidão. A Bíblia diz que cerca de 5.000 homens. Quantos? 5.000 homens. A Bíblia diz que era 5.000 homens. Naquela época só contava homens, mas era 5.000 homens. Imaginemos que esses 5.000 homens eram casados. Eles tinham quanto? 5.000 mulheres. Já tudo bem? Imagine se cada um tivesse 10 meninos. Meu Deus. Por isso que a Bíblia fala que era uma multidão. Uma multidão. Aí a Bíblia diz que alguém começou, aí Jesus falou: temos que alimentar esse povo, não podemos despedir eles de barriga vazia. Aí alguém olhou e disse: Senhor, mas é muita gente, né? O que daria esse pouco dinheiro? Ainda plantaram dinheiro. O que daria esses denários para comprar, para alimentar essa multidão? Aí a Bíblia diz que começaram a procurar no meio da multidão. Aí apareceu um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. Aí um incrédulo apareceu: mas o que é isso para alimentar uma multidão? A Bíblia diz que Jesus olha e diz: olha, nada é impossível. Nada é impossível para que Deus cumpra a sua promessa. Não é impossível para Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, levanta a mão e levanta para o céu e diz: Pai, graças te dou. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentou toda aquela multidão e ainda sobrou 12 cestos Glória cheios. a Deus. Isso é depender de Deus. Depender de Deus, meu irmão, é você receber o seu salário e dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor tem me sustentado. Tem gente que quer ver a provisão de Deus, mas pega o salário, mas que miséria! Isso aqui não dá para nada. Isso aqui não vai dar para comprar nem a picanha que me prometeram. Meu Deus. Ué. A Bíblia diz: ser fiel no. Se você não agradece um pouco, como é que Deus vai colocar o muito na sua vida? Se você está sempre reclamando daquilo que Ele coloca na sua mão. É Deus. Abraão disse: Deus proverá. Aleluia. A palavra foi essa: Deus proverá. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer alguma coisa. Glória a Deus. Então entenda uma coisa: depender de Deus é saber que, independente daquilo que os seus olhos te mostram, ainda há um Deus que faz milagre nessa terra. E isso é só para quem crê. É só para quem crê. Aprenda a depender de Deus. Eu creio, aleluia. A Bíblia diz que houve uma mulher que o marido dela morreu, e naquela época quem sustentava a casa era o homem. O marido morreu,
tinha 2 barrigudinhos ainda para criar. De repente, as finanças acabaram. Aí a Bíblia diz que ela estava na sua casa. Esse texto nos leva a conjecturar isso, que ela estava na sua casa. De repente alguém, vim receber o dinheiro da feira, vim receber o dinheiro da mercearia. Ah, não tem não? Tá bom. Então entenda uma coisa: se você não pagar a dívida, nós vamos levar os seus 2 filhos como escravo. A Bíblia diz que naquele momento, aquela mulher, ela foi até onde estava o socorro. Ela foi até a casa de Deus. Aleluia. Ela foi diante do profeta e disse: olha, homem de Deus, meu marido, teu servo morreu. Agora vem os credores para levar os meus 2 filhos. Aí a Bíblia diz que o profeta olha para a mulher: o que eu tenho que fazer por você? Aí na hora o Espírito Santo entrou em ação e ele perguntou para ela: o que você tem na sua casa? Ela disse: a tua serva não tem nada. O que ela falou que não tem? Nada. Sabe por que Deus não faz um milagre na sua vida? Porque sempre que você está falando para Deus, você não tem nada. Imagina o profeta insistiu para ela: o que você tem, mulher? Não tem nada. Aí ela pensou: opa, eu não tenho nada a não ser uma pequena botija de azeite. Aleluia. O profeta deu a direção para ele: não vai na sua casa, pega as vasilhas aos seus vizinhos emprestadas, não poucas. O que ele pediu? Não. Está vendo? Quando você é fiel no muito, Deus vai fazer muita coisa grande na sua vida. Aleluia. Quando você é fiel no pouco, quando você é grato no pouco, naquilo que vem na sua mão, meu irmão, o milagre é consequência da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aprenda a ser grato, porque é um Deus que provê na vida daquele que crê. A Bíblia diz que aquela mulher de endividada, ela era o quê? Endividada, tinha um pouquinho de azeite, mas ela colocou à disposição do milagre. Ela obedeceu a palavra de Deus. Deus só sabe: Deus, esse mês eu não vou dizimar, porque o Senhor sabe que a coisa está preta, vai continuar preta. Se desobediente, quando você obedece a palavra de Deus, o céu está aberto. Glória a Deus. Endividada, um pouquinho de azeite, mas era isso que Deus precisava para liberar o milagre na vida daquela mulher. Glória a Deus. A Bíblia diz que ela vai lá, pega os vizinhos, as vasilhas emprestadas, mas vai de boca fechada. Ela não falou para que ela queria as vasilhas, simplesmente foi lá e pediu as vasilhas emprestadas. Entrou dentro da sua casa, fechou as portas. Para finalizar, ela era endividada, certo? Tinha só um pouquinho de azeite na sua casa, mas pela sua obediência, por crer na dependência de Deus, a Bíblia diz que ela virou empresária. Aleluia. Está na Bíblia. Porque naquela época, irmão, azeite é igual gasolina hoje. Meu Deus. Azeite era caro na época, meu, e ela tinha um pouquinho só. Mas a Bíblia diz que quando o milagre aconteceu, que ela foi fiando um pouco, crendo no pouco na palavra de Deus, a Bíblia diz que o azeite começou a transbordar ali, começou a encher todas as vasilhas. E ela então disse: meu filho, traz mais uma vasilha, traz mais uma vasilha. A Bíblia diz que o menino falou: mãe, acabou as vasilhas. Ou seja, todas foram cheias. A Bíblia diz que ela foi correndo até o profeta e diz: homem de Deus, o milagre aconteceu dentro da minha casa. Deus visitou a minha casa. O profeta falou: mulher, agora vai lá, mulher, pega o azeite, paga a sua dívida. Mas ele disse para ela: vende de endividada, virou vendedora de azeite. Glória a Deus. Virou empresária. Aleluia. E vive do resto. Ele falou para ela: vive do resto. Ou seja, mulher, o que sobrar você vive até quando dá noite. Vive do resto. Ou seja, mulher, não vai faltar mais nada na sua vida por causa da sua obediência. Porque eu sou Deus provedor. Glória a Deus. Ele é Deus provedor.
Deus. A Bíblia diz que Deus fala com Abraão: Abraão, sai da casa do teu pai, sai da tua terra, sai da parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí no verso 2 a Bíblia diz assim, Deus falando com Abraão: Abraão, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei teu nome. Agora, Abraão, se tu uma bênção. O que Deus falou com ele? Se tu uma. E Deus falou: Abraão, seja bênção na vida das pessoas por onde você passar. Glória a Deus. Aleluia. Seja bênção aonde você colocar a planta do seu pé, Abraão. Aonde você colocar a planta dos seus pés, a Bíblia vai dizer: ali vai um homem e uma mulher de Deus, ali vai um crente abençoado, ali vai uma pessoa agradável. É por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, antes seja agradável para edificar aqueles que a ouvem. Ou seja, meu irmão, às vezes, meu irmão, por tanto a gente fala tanta abobrinha, a gente fala: nossa, será que esse crente não vai sair? Eu achei que eu não ia mais embora. Porque tem crente que você para do lado dele, ele só fala miséria, só fala prova. Não, mas lá em casa tá assim, meu irmão. Entenda uma coisa, ainda que esteja difícil, ainda que a situação esteja apertada, Deus ainda continua sendo Deus na vida daquele que crê. Então seja uma bênção. Pastor, lá em casa ninguém se converte. Claro que você chega lá e no meio de você falar de bênção que aconteceu na igreja, só fala de coisa errada. Ah, tem uma irmã que tá assim. Ou seja, sendo uma bênção. Sendo uma bênção. Por onde você passar, sendo uma bênção. Aleluia. Então, se Deus não vê em você, homens e mulheres são determinados a ser uma bênção, não espere o céu aberto. Sendo uma bênção. Eu e você fomos chamados para ser uma bênção, para fazer a diferença nessa terra, para ser aqueles que as pessoas vão dizer: eu vou servir o Deus daquele irmão, porque mesmo passando prova, mesmo na dificuldade, ele não larga a mão desse Deus e está sempre adorando esse Deus. Agora quem vai querer ficar perto de uma pessoa que só sabe reclamar, só sabe murmurar, só sabe pôr defeito nas coisas, não ajuda e ainda quer dar pitaco nas coisas que estão fazendo? Então, sendo uma bênção. Sendo uma bênção. O apóstolo Pedro disse: nós temos que manter, temos que ser exemplo. É isso que Deus falou a ele: Abraão, sendo uma bênção. Aonde você entrar, Abraão, que as pessoas não te vejam, mas que elas me vejam em você. Aleluia. Você consegue entender isso? Deus falou: Abraão, aonde você entrar, não é para as pessoas te verem, é para elas me verem em você. Porque Ele habita em você. Aleluia. O Senhor habita em você, meu irmão. Creio, aleluia. É por isso que nós temos que ser uma fonte de bênção. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou é água amarga, ou salgada, ou é água doce. Qual fonte você tem sido? Qual fonte nós temos sido? A Bíblia diz então que Abraão, Deus falou para ele: você é uma bênção, Abraão. Aí a Bíblia diz que Deus falou com Abraão dessa forma: Abraão, eu vou abençoar, Abraão, aqueles que te abençoaram. Aleluia. Eu vou abençoar, Abraão. Quem te abençoar, Abraão, eu vou abençoar. Se você for uma bênção, quem te abençoar, eu vou abençoar. Glória a Deus. E Abraão, se você continuar sendo uma bênção, quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Deus falou: Abraão, aprenda a confiar na minha proteção. Aprenda a confiar na minha proteção, porque eu não te desamparo
amparo aqueles que são meus. Tem gente que tem medo de feiticeiro, medo de macumba, de macumbeiro. Demoniado, a pessoa cai endemoniada, a pessoa em vez de repreender, sai rindo. Eu contei isso uma vez. Cheguei na casa de uma serva, não era bem serva, não. Ela falou: pastor, vamos lá em casa fazer oração, porque meu esposo está demoniado. Vamos lá. Serva de Deus, a senhora falou que era. Chegamos lá, conversando com o rapaz, de repente começamos a orar. Ele foi e manifestou o demônio. Manifestou o demônio. Eu estou lá repreendendo o demônio. Ao invés da abençoada estar orando para repreender também, ela está encostada na parede. Desde o dia que, meu Deus, o que Deus está pensando disso? Meu irmão, quando Deus olha para a terra, Deus é um crente frouxo. Deus fala: esse eu não posso abençoar. A Bíblia diz que Deus usou o poder para pisar em serpentes, escorpiões. Quando a Bíblia fala que Deus deu poder, a Bíblia não está falando que Deus deu poder para o pastor, Deus deu poder para o diácono, Deus deu poder para o levita, não. Deus deu poder para a igreja. E se você é igreja, o poder do Altíssimo está na sua vida. Mas aprenda, porque a Bíblia diz que Deus não tem pacto com o covarde. Aleluia. A Bíblia diz que os covardes não herdarão a terra. Imagine se Abraão fala: Deus, matar Isaac, estou fora.